Vamos falar hoje pela manhã sobre um assunto que é um pouco difícil de tratar, que é a respeito do sofrimento. E a gente vai tentar falar sobre esse assunto olhando para as Escrituras Sagradas. E para iniciar, eu trouxe aqui uma definição do que seria sofrimento. Uma definição bem simples, né? Sabemos que há várias definições, mas eu trouxe essa que eu achei mais simples e que também ela abrange várias coisas. A definição de sofrimento que eu trouxe para compartilhar com os irmãos foi a seguinte: o sofrimento é ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. Vou repetir mais uma vez. Sofrimento é ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. E essa definição é bem simples, né? Bem curta, mas ela abrange o que a gente possa imaginar. Desde uma coisa simples, como uma dor de dente, por exemplo, né? Ninguém gosta de dor de dente. Então, no momento que a gente tem a dor de dente, normalmente a gente sofre um pouco. E até uma coisa simples, a gente perdeu o ônibus, né? Um exemplo bem simples, né? A gente está esperando o ônibus, ou a gente chegou atrasado e o ônibus foi embora. E ninguém deseja isso, né? De perder uma viagem, de perder uma condução. E também uma coisa mais séria que é ter um diagnóstico de um câncer, por exemplo, né? Ninguém deseja isso, nem para você, nem para os outros. Então, em relação a esse contexto do sofrimento, no mundo que nós vivemos, se não existisse o sofrimento em si, ele seria bem mais complicado, né? Seria bem mais difícil de lidar com as pessoas, seria bem mais difícil de se relacionar com as pessoas, de entender as pessoas, porque o ser humano é bem complicado, o ser humano é bem complexo, e quando se trata de soberba, de orgulho, normalmente o ser humano passa por cima dos outros, independente de quem seja. E se não fosse o sofrimento, a gente estaria num mundo bem mais complicado. E um escritor escreveu o seguinte, eu não vou dizer o nome dele porque é um nome bem difícil, mas ele disse o seguinte: se por acaso você eliminasse o sofrimento, o mundo seria um lugar terrível, pois tudo aquilo que corrige a tendência humana de se sentir importante demais, de se gabar em excesso, desapareceria. O homem já é mau o bastante agora, mas seria absolutamente intolerável se nunca sofresse. Ou seja, segundo esse escritor aqui, ele coloca o sofrimento como uma medida de contenção em relação ao orgulho do homem, em relação à prepotência do homem e à soberba, né? Como ele diz aqui, o homem já é mau bastante agora, mas seria absolutamente intolerável se nunca sofresse. Ou seja, à medida que a gente sofre, normalmente a gente vai controlando essa questão do orgulho, né? Essa questão de a gente se achar melhor do que o outro. Mas à medida que a gente sofre alguma coisa, ou pequena ou grande, a gente começa a refletir sobre algumas coisas, começa a refletir normalmente sobre a vida, né? Dependendo da situação que a gente esteja enfrentando. Então o orgulho, ele vai sendo podado, vamos dizer assim, à medida que você vai sofrendo. E como diz a palavra de Deus, à medida que a gente vai sofrendo, isso normalmente vai transformando a nossa vida. E principalmente nós que somos cristãos, né? Nós precisamos olhar o sofrimento como se fosse a gente estivesse passando
por uma experiência que, após passar essa experiência, deseja-se que, após passar o sofrimento, a pessoa esteja um pouco melhor do que antes daquela situação, e que se tire lições desse sofrimento. E falar de sofrimento, normalmente quando a gente olha para a Bíblia, a gente lembra, né, de várias passagens, mas a gente lembra normalmente de um livro específico, né, que é o livro de Jó, né? Normalmente quando fala em sofrimento, a gente lembra de Jó, de toda a situação que ele passou e todo o sofrimento, né, que ele passou. Todos nós conhecemos a história de Jó. E o livro de Jó é, cronologicamente falando, né, o mais antigo da Bíblia. E no contexto do tempo de Jó, nós também sabemos que o homem de Deus, naquele contexto, era sempre abençoado, era rico, era próspero. E o homem que era amaldiçoado, normalmente ele sofria, ele não tinha nada, ele passava pelo sofrimento. Mas acredito que Jó passou por isso para justamente se mudar essa ideia, né? Principalmente em relação àquele contexto que ele vivia. Que Jó sofreu todas aquelas perdas, né? Ficou doente, passou um sofrimento muito terrível. E ele foi... Deus testemunhou dele, né? Nós sabemos que Deus, foi o próprio Deus que disse que Jó era um homem irrepreensível, se desviava do mal. Mas mesmo assim, ele passou pelo sofrimento. Então, nós nunca perguntaríamos o porquê, se de fato crêssemos que tudo o que tem no universo é um acidente e o que você e eu estamos completamente à mercê do acaso. Ou seja, após a gente passar pelo sofrimento, ou quando a gente está passando pelo sofrimento, normalmente a gente faz perguntas, né? A gente pergunta o porquê a gente está sofrendo, por que está acontecendo aquilo ali. E da natureza humana, se perguntar, né? Se questionar. E essas perguntas que nós fazemos, isso já dá uma direção, isso já dá uma ideia de que a gente não está sozinho no mundo. Ou seja, a gente não está ao acaso, as coisas não acontecem por acaso. Ao nos questionarmos sobre o porquê do sofrimento, inconscientemente a gente sabe que tem Deus que controla todas as coisas, ao perguntarmos o porquê estamos sofrendo. Então, ao fazermos essa pergunta, inconscientemente, nós temos, nem que seja um mínimo de certeza, que tem Deus por trás de tudo isso. Que nós não estamos ao relento e não estamos jogados ao acaso. Voltando para a história de Jó. Sabemos que Jó faz várias perguntas a Deus, né, em relação ao que ele está passando, e Deus não responde nenhuma delas. Deus não responde. Na verdade, ele responde com outras perguntas, né? Dizendo: Jó, onde é que você estava quando eu criei as coisas, né? Ou seja, a primeira lição que a gente pode aprender de uma situação de sofrimento, por exemplo, é que Deus, ele está no controle de todas as coisas. É Ele quem comanda, é Ele quem rege tudo o que acontece no universo. Então, para aliviar um pouco do nosso sofrimento, a gente precisa pensar nisso, que o Senhor, Ele está no controle de tudo e Ele é que rege todas as coisas. E Ele perguntou a Jó onde é que Jó estava na hora que ele criou o mundo, tudo que ele tinha feito.
mas não respondeu especificamente ao questionamento de Jó. Então, Deus é soberano para fazer o que Ele quer. Em minhas próprias tribulações e sofrimento, Deus veio a mim como uma pessoa, como um indivíduo, e é disso que nós precisamos. Quem de nós, no pior buraco que já esteve, necessitou de algo mais importante do que companhia? Simplesmente alguém que talvez se sente ao nosso lado em silêncio, mas que simplesmente esteja conosco. Normalmente, quando a gente está passando pelo sofrimento, as pessoas vêm com palavras, né, de conforto, palavras de apoio, que é muito importante, né, muito importante. São palavras de incentivo também. Mas, se você não souber o que falar, esteja junto, né? Esteja junto daquela pessoa que está sofrendo naquele momento, porque isso aí já é muito importante. Já é muito importante. Nem que você não fale nada, mas você pode se fazer presente ali, junto daquela pessoa que está passando por aquele momento de sofrimento. Se aprendermos a conhecer a Deus em meio à nossa dor, passaremos a conhecê-lo como aquele que não é um sumo sacerdote incapaz de se compadecer diante do nosso sofrimento e diante do sentimento de nossas fraquezas. Ele é alguém que caminhou cada centímetro da estrada conosco. Ou seja, se a gente quer conhecer a Deus, a gente tem certeza que o Senhor Jesus, Ele está ali conosco. Ele se compadece daquela situação em que nós estamos, daquele sofrimento que nós estamos passando. E Ele é alguém que caminhou cada centímetro da estrada conosco. Ou seja, realmente o que Ele falou que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos, nós temos que ter essa certeza que Ele está ali. E temos que nos lembrar que o Senhor Jesus também sofreu, né? Sofreu muito, sofreu bastante. A palavra do Senhor diz que Ele era um homem de dores. E pode ter certeza que Ele sabe o que é sofrer. Então, Ele sabe o que nós estamos passando. Tem um hino que diz a seguinte frase: Cristo não me conduz por nenhum aposento mais escuro do que aqueles que eles antes percorreu. Cristo não me conduz por nenhum aposento mais escuro do que aqueles que ele antes percorreu. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar. Se você está sofrendo, pode ter certeza que Jesus Cristo sabe exatamente o que você está passando. Porque antes de você passar aquilo ali, Ele passou. Eu digo até mais, Ele passou coisa pior. Ele passou coisa pior. Então, Ele de fato sabe o que é que você está sentindo, o que é que você está passando. É um escritor, acho que é escocês, chamado Samuel Rutherford. Ele escreveu o seguinte, em uma determinada situação. Uma mãe tinha perdido seu filho e ele escreveu o seguinte para essa mãe: a graça não elimina os sentimentos de uma mãe, mas os põe no moinho daquele que faz nova todas as coisas, a fim de refiná-las. Ele ordena que você chore. E aquele rei magnífico que subiu ao céu, levando consigo um coração humano para ser um sumo sacerdote compassivo, o cálice que você bebe estava ante os lábios do doce Jesus e ele bebeu. Ou seja, imagina o sofrimento que é, principalmente para uma mãe, de perder um filho. E esse escritor escreveu essas palavras para aquela mãe, falando que ela podia chorar, mas aquilo que ela estava passando
ia servir para refiná-la, e que o Senhor Jesus estava junto dela, e que aquele sofrimento que ela estava passando, Jesus passou no sentido de sentir a dor que ela estava sentindo. Por isso que ele escreveu aqui, que o cálice que você bebe estava ante os lábios do doce Jesus, e ele bebeu, e ele sentiu a dor, né? E essa última frase, o escritor se refere àquela passagem que nós conhecemos, né? Que o Senhor ora, pedindo que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, mas não foi possível. Ele bebeu o cálice do sofrimento também. E perder um filho é um sofrimento muito forte, né? Eu já passei por essa situação e é uma dor muito grande. É uma dor terrível. Você fica sem o chão. E eu vou falar rapidamente como é que aconteceu, para não tomar o tempo do estudo. Mas foi uma coisa que inesperada. Estava tudo certo para a gente fazer a ultrassom e ver se era menino ou menina. E dentro do intervalo de 2 horas, 2 horas e meia, tudo virou de ponta cabeça. Ela começou a sentir dores e a gente correu para a emergência de um hospital. O hospital disse que não era ali, era em outro hospital. A gente se deslocou para outro hospital. Chegando lá, fazer um exame, o médico disse: olha, aqui não tem nem o que a gente fazer. Infelizmente, a criança vai nascer e provavelmente ela não vai sobreviver. Estava em 4, 5 meses. E foi o que de fato aconteceu. Ali a gente perdeu o nosso filho. E é uma dor muito grande. E eu cheguei em casa e só pedi a misericórdia a Deus para que tudo aquilo acabasse. Eu não estava entendendo no momento, mas Deus confortou, Deus nos ajudou novamente, nos deu força. E a gente, mais uma vez, com o apoio dos irmãos da igreja, com as orações, a gente superou aquela dificuldade. Mas é uma dor muito grande. Continuando, vamos lá. Qual é o símbolo mais conhecido da fé cristã? A cruz, né? A cruz. Quando a gente vê uma cruz, a gente automaticamente se lembra do cristianismo. E a cruz é um símbolo de quê? De sofrimento, né? A cruz é um símbolo de sofrimento. Então, a fé cristã, ela trata de sofrimento, já que o seu símbolo maior, vamos assim dizer, é uma cruz. Ela lida de frente com essa questão do sofrimento, como nenhuma outra religião no mundo faz. Qualquer outra religião, de certa maneira, foge desse assunto do sofrimento. O cristianismo tem no seu próprio centro essa questão do sofrimento. Ou seja, quando a gente olha para a cruz, a gente lembra o que Cristo sofreu. Então, não poderia ser diferente nós, como cristãos, enfrentarmos algum tipo de sofrimento na nossa vida. Deus nos ama, né? Deus vem até nós e Ele nos ama em nossa tristeza, e Ele diz: confia em mim, ande na minha presença. Independente da situação que você esteja enfrentando, Ele diz: confia em mim, ande na minha presença. Precisamos olhar para esses fatos
terríveis aqui, quais são eles? Eu vou citar o pecado, o sofrimento e a morte. O fato de que Deus criou um mundo no qual essas coisas são possíveis. O pecado, o sofrimento e a morte. E como foi que o pecado e o sofrimento entraram no mundo? Né? Se a gente lembrar, a gente precisa ir lá para o livro de Gênesis, né? Quando aconteceu a desobediência de Adão e Eva. E a partir daquele momento entrou o pecado, o sofrimento e a morte. O apóstolo Paulo escreveu que o salário do pecado é a morte. Então, a partir daquele momento, como nós sabemos, a partir da desobediência, entrou o pecado, o sofrimento e a morte. E agora nós nos perguntamos, por que Deus não faz algo a esse respeito? A respeito do sofrimento, a respeito do pecado, a respeito da morte? E como cristão, qual é a nossa resposta para essa pergunta? Que Ele já fez, né? Pela misericórdia, Ele já fez. Ele se tornou vítima no nosso lugar. Ele se compadeceu de nós. Ele teve misericórdia de nós. E Ele mandou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. E isso antes da fundação do mundo, né? Nós sabemos que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então, nós precisamos relembrar, sempre que nós estivermos passando por algum tipo de sofrimento, que isso, enquanto estamos aqui, porque esse problema já foi resolvido antes da fundação do mundo. Mas precisamos crer, né? A gente confessa, a gente acredita, mas normalmente nessas horas de dificuldade a gente tem a memória bloqueada, né? Que é uma coisa normal do estresse, né? Do trauma que a gente está sofrendo. Normalmente nosso psicológico fica abalado, mas precisamos trabalhar a nossa mente e relembrar essas verdades para o nosso coração, de que esse problema já foi resolvido com a morte de Cristo lá na cruz e com a sua ressurreição. Em relação ao sofrimento, o que pode nos ajudar a sairmos dessa situação ou a enfrentarmos essa situação de uma forma mais tranquila é a aceitação. É aceitar aquele momento. É relembrar que Deus é soberano e que Ele está no controle de tudo. Eu sei que é difícil aceitar algumas coisas, mas se a gente tiver essa consciência de aceitar aquilo que a gente está passando, acredito que isso vai nos ajudar a sair dessa situação. A aceitação é a chave para a paz nesse assunto do sofrimento. Ou seja, à medida que você aceita aquilo que você está passando, é como se você tivesse com os pés no chão. No momento que você aceita, você passou o turbilhão inicial e você bota o pé no chão e diz: Senhor, eu aceito essa situação que eu estou passando. E ao você falar isso, e ao você pensar nisso, isso ajuda você, né? Por incrível que pareça, isso ajuda você a continuar passando por aquele momento. Isso dá uma paz no seu coração e na sua mente. E o amor está sempre ligado ao sofrimento, né? Qualquer pai, qualquer mãe sabe disso, né? Principalmente quem é pai e quem é mãe. Mãe, principalmente, né? Que sofre mais por conta dos filhos. Até na própria gestação mesmo. Se ela não sofreu durante a gestação, provavelmente na hora de ela ter a criança, ela vai sofrer um pouco. E o sofrimento é um mistério, né? Nós damos aquela definição no começo,
mas você explicar o sofrimento é uma coisa complicada, né? Se você perguntar a mim como é que está o teu sofrimento, eu não vou saber dizer aos irmãos, né? Acredito que isso é uma coisa misteriosa, que não é fácil de explicar, né? Aquilo que você está sentindo. Você pode colocar algumas palavras, não, estou triste, estou com saudade, mas explicar de fato o sofrimento é uma coisa difícil. E o sofrimento não é explicado, mas ele é afirmado, né? Você afirma que está sofrendo. Não, eu estou sofrendo por causa disso, por causa daquilo outro. Mas para você explicar é uma coisa difícil. Nós precisamos nos lembrar que todo o cristianismo repousa em mistério. Assim como o sofrimento é um mistério, o cristianismo também repousa sobre o mistério. Não só um mistério, né? Vou citar aqui alguns. Trindade. Alguém explica a Trindade? Não, né? Nascimento virginal de Jesus. Alguém explica? Também não. A ascensão de Cristo ao céu. Alguém explica? Também não. A criação, a redenção, a encarnação, a crucificação, a ressurreição. Todas essas palavras são mistérios no cristianismo. Mas como eu falei antes, a gente não tem como explicar a Trindade, mas a gente afirma a Trindade. Não tem como explicar o nascimento virginal de Jesus, mas a gente afirma esse nascimento. A ascensão de Cristo do mesmo jeito. Sempre que as coisas aparentemente desmoronam na nossa vida, a gente tem que voltar para essas verdades que não mudam. Independente do que aconteça na nossa vida, a Trindade vai ser Trindade. O nascimento de Jesus vai ser sempre esse mistério. A ressurreição, a ascensão vai ser sempre esse mistério. Nós podemos afirmar essas coisas. E com isso nós podemos ter paz. Nós podemos aceitar aquilo que nós estamos passando, porque é um mistério também. Podemos dizer, sim, Senhor, eu recebo essa situação que eu estou enfrentando, porque ela é um mistério. Assim como essas outras coisas que a gente falou é um mistério. E a gente afirma que elas são verdades. Não estamos à deriva, não estamos no caos, estamos seguros nos braços do Deus eterno. Portanto, isso faz toda a diferença. Podemos ter paz e podemos aceitar. Se a gente afirma que o Senhor subiu aos céus, nesse mistério que ninguém pode explicar, fica mais fácil da gente aceitar o sofrimento que a gente está passando. Nos lembrando que a gente não está jogado ao léu, que a gente está nas mãos daquele que controla tudo e todas as coisas. Isso nos dá uma paz, irmãos. Isso nos dá uma tranquilidade. É difícil de explicar, mas é verdade. Isso eu tenho certeza, isso é verdade absoluta. A faculdade pela qual Deus é compreendido é a faculdade da fé. E a minha fé me capacita a dizer, sim, Senhor, eu aceito. A minha fé também me capacita a dizer, eu não estou gostando desse sofrimento. Eu não estou gostando do que eu estou passando. Eu não entendo por que isso está acontecendo. Mas Deus, Tu estás no comando. Eu conheço aquele que está no comando do universo. Ele tem tudo em Suas mãos. Ele tem o mundo em Suas mãos. E eu estou nas mãos dEle. Eu estou nas mãos dEle. Eu dependo totalmente dEle. Eu não entendo. Realmente eu ainda não entendi. Mas eu tenho essa certeza que Deus sabe o que é melhor para mim. Que Deus sabe o que é melhor para os meus filhos. Realmente eu não entendi ainda, mas eu tenho essa certeza que Deus
sabe o que é melhor para mim. E a fé não é um sentimento. A fé é uma ação obediente à vontade de Deus. A fé não é um sentimento. A fé é uma ação obediente à vontade de Deus. O próprio Jesus disse repetidas vezes: não vos amedronteis, não temais, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aceite, tome a sua cruz e me siga. Ele disse também: se você quiser ser meu discípulo, há 3 condições. Primeiro, você deve renunciar ao seu direito sobre si mesmo. Segundo, você deve tomar a sua cruz. Terceiro, você deve me seguir. Muito conhecida essa passagem, né? Se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É que dali para frente você não vai se importar com você, vamos dizer assim. Tomar a sua cruz, ou seja, qual é o símbolo do cristianismo? A cruz. E o Senhor Jesus disse: tome a sua cruz. Então, o que é que você vai esperar disso? Se ele está dizendo tome a sua cruz, é porque vai ter sofrimento, né? Porque vai ter sofrimento. E depois ele diz: me siga, me siga. Eu entendo que renunciar ao direito sobre si é dizer não para si, ou seja, é você negar-se a si mesmo. Tomar a cruz é dizer sim a Deus. Senhor, seja lá o que tu tens para mim, eu recebo. Eu não entendo, mas eu recebo. Eu não entendo naquele momento, mas eu aceito. Porque é o Senhor que criou todas as coisas. É Ele que está me dando aquilo ali, naquela hora. Então, como eu falei, se eu aceitar, isso começa a pôr os meus pés no chão. Começa a paz a chegar no nosso coração, na nossa mente. A inquietação começa a diminuir. Mesmo que você não entenda. Mas se é Deus que está me colocando naquela situação e você aceita, você consegue ficar em paz. Você consegue dormir. Você consegue acreditar que Deus está com você, porque é Ele que faz todas as coisas. E Ele ama você. Não tem prova maior do que isso que eu estou dizendo, porque Ele entregou o seu próprio Filho quando nós ainda éramos pecadores. Nós ainda estávamos caminhando nas trevas, perdidos, e mesmo assim Ele nos amou e entregou o seu Filho no nosso lugar. Há uma frase escrita em algum lugar lá na Inglaterra que diz o seguinte: faça a próxima coisa. Faça a próxima coisa. E é uma receita bem simples para a gente começar a ter paz. Para o alívio da pressão, para o alívio da ansiedade. Essa palavra de sabedoria, tão prática, tão pé no chão. Faça a próxima coisa. Ou seja, se você está passando por um momento difícil, tente fazer a próxima coisa. Ou seja, tente se ocupar. Se ocupe com alguma coisa. Que isso vai ajudar você.
muito melhor do que você ficar sentado no canto ou no seu quarto, pensando coisas, imaginando coisas, perguntando demais o porquê daquilo está acontecendo, e você fica naquela inércia, e isso vai te trazer mais angústia. Se possível, quando você estiver passando por um momento de dificuldade, faça a próxima coisa, seja lá o que for, uma coisa simples: cuidar da casa, cuidar dos filhos, trabalhar, mas tente fazer a próxima coisa, que isso vai aliviar a sua ansiedade, a sua preocupação. Isso vai lhe ajudar. E como eu falei, a aceitação é um ato voluntário. Na hora que você aceita aquilo que você está passando, você dá uma relaxada inicialmente. Porque você está relutando contra aquilo ali que você está passando, né? Você, com todas as forças, você revida, você faz de tudo para sair daquela situação. Mas na hora que você aceita, é como se tivesse tirado um peso das suas costas. E para deixar bem claro aqui essa questão da aceitação, eu estou falando de uma situação em que você não pode mudar aquela situação, certo? Para ficar bem claro. Por exemplo, uma situação de um diagnóstico de câncer. Você tem como mudar esse diagnóstico? Não, né? Você não tem como mudar esse diagnóstico. A morte de alguém, você não tem como mudar isso, né? Você não tem como mudar isso. Então eu queria deixar bem claro essa questão da aceitação, que é de uma situação em que você não pode fazer nada, né? Uma situação extrema que você não pode fazer nada, né? Para a gente não pensar que é qualquer situação que a gente tem que aceitar, né? Por exemplo, uma violência doméstica, né? Você vai aceitar aquilo ali? Você pode mudar aquela situação, né? Você pode tomar as providências e tudo mais. Essa aceitação que eu estou falando aqui é em relação a uma coisa que você não tem como mudar aquele quadro, certo? Todo mundo entendeu, né? Para ficar bem claro essa questão. Então, se você aceita aquele diagnóstico, se você aceita aquela situação de luto, você começa a sair daquela situação. Na hora que você aceita, você tem mais força para passar por aquela situação. E eu vou falar aqui duas estatísticas para os irmãos. A primeira é em relação a mães de crianças com autismo, com alguma deficiência, com Down, com microcefalia. Essa estatística é do Instituto Baresi. Ela diz o seguinte: cerca de 78% dos pais abandonam as mães de criança com autismo, com deficiência, com alguma doença rara, com microcefalia, antes que os filhos completem 5 anos de vida. E outra estatística que eu trouxe para os irmãos é a seguinte: 70% dos homens abandonam as mulheres com câncer de mama. E esses dados são da Sociedade Brasileira de Mastologia. E eu trouxe esses dados estatísticos aqui, não é para dizer que eu sou bonzinho, não é que eu não sou lá essas coisas, né? Eu trouxe esses dados para enfatizar ainda mais a misericórdia de Deus na vida da minha família. Deus, Ele tem derramado muita misericórdia na minha vida, na vida da minha família. E eu sou grato a Ele, que apesar dessas estatísticas tristes, né? São estatísticas terríveis, terríveis.
E Deus teve misericórdia de mim. E Deus teve misericórdia da minha família. Teve misericórdia da minha família. E é esse Deus em que nós servimos. E mais uma vez, está aqui exposto aos irmãos que esse Deus é o que cuida de cada um de nós, irmãos. Não podemos ter dúvida disso. Esse Deus é o que coloca as coisas na nossa vida para trabalhar com a nossa vida, para moldar a nossa vida, para melhorar nosso espiritual, para nos aproximar mais dele. E é esse Deus que toma conta da minha família, da sua família, da nossa igreja. É Ele que cuida com a sua misericórdia e com a sua graça, apesar de nós. Apesar de nós. É Ele que tem derramado, que tem nos abençoado, que tem nos protegido, que tem nos livrado, que tem cuidado de cada um de nós. Glória a Deus. A Ele seja toda a honra e toda a glória. E no Salmo 116, verso 12, diz o seguinte: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação. Salmo 116, 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação. E eu pergunto, o que há no cálice da salvação de Deus? O que é que tem nesse cálice? Né? O salmista, no período do Antigo Testamento, não estava pensando na salvação nos termos que nós conhecemos hoje, né? Ele estava escrevendo o Salmo muito distante do nascimento de Cristo, muito distante da vinda do Senhor Jesus. Se referindo ao Senhor Jesus. Mas eu pergunto, o que é que tem nesse cálice que Deus tem oferecido para mim e para você? Mas eu quero dizer o seguinte: seja lá o que tiver nesse cálice que Deus tem oferecido para mim e para você, seja dor, seja tristeza, seja sofrimento, seja lamento, ou seja alegria, eu tenho que estar disposto a tomar esse cálice, porque eu confio em Deus. O que foi que Ele botou nesse cálice para eu beber? Não sei. Ou melhor, agora eu sei, eu estou sofrendo, mas eu tenho que beber esse cálice até o final. Eu tenho que tomar ele até a última gota. Não porque o que está ali dentro é coisa boa ou coisa ruim. Eu tenho que tomar esse cálice independente do que está ali dentro. Mas eu tenho que tomar esse cálice porque é o Senhor Deus que está me dando. E se eu confio nele, eu não vou perguntar o que é que tem aí. Está doce, está salgado, está amargoso. Eu pego o cálice e tomo ele. Porque eu confio em Deus. E é o próprio Deus que está me dando esse cálice. Então eu tenho que beber até o final. Eu tenho que tomar esse cálice
até o final, porque eu confio em Deus, porque eu sei o que Deus quer para mim, porque eu sei que Ele me ama e eu vou receber tudo isso no nome dEle, independente da situação. Pode falar, irmão. Sim? Eu acredito que não, porque eu já reclamei um bocado no ano passado. Exato, exatamente. A murmuração, você está como se você estivesse negando a Deus, né? Você estivesse negando a Deus. E a lamentação e as perguntas que a gente faz, e a reclamação que a gente faz, mostra a nossa fragilidade. Mostra que a gente realmente depende de Deus e que a gente não é nada, né? Isso. Exatamente. Sim, com certeza. Exatamente. Sim. Sim. Quem mais reclamou foi eu no ano passado. Confesso aos irmãos. Quando veio o diagnóstico, pode falar. Sim. Exato. Exato. Sim. Exato. Exatamente, com certeza. Muito bem colocado o irmão Roberts. Então, nós podemos questionar, né? Nós podemos dizer, eu não estou gostando, né? E eu disse muito isso o ano passado. Eu não entendo, eu não gosto. O que é que eu vou fazer? Qual é a saída que eu tenho que arrumar? Mas Deus disse para mim: tome o cálice que eu estou lhe dando. Tome o cálice. Confie em mim. Ande na minha presença. Chegue mais perto de mim. Eu amo você. Eu estou lhe dando porque eu sei que é o melhor para você. Vou repetir, eu não entendo, não entendi. Mas eu preciso confiar. Preciso confiar nele. E eu preciso aquietar o meu coração. Eu preciso aquietar o meu coração. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Eu preciso de um momento de dor, porque Deus tem algo mais grandioso em sua mente. Nunca é em vão. É por isso que eu digo, Senhor, em nome de Jesus, por tua graça, eu aceito. Irmãos, o sofrimento nunca é em vão. A gente precisa pensar nisso aí também, que o sofrimento, ele não é em vão. Você pode não entender naquele momento o que acontece. Na hora que a gente está passando, a gente não entende. É difícil da gente entender. Mas se a gente pensar que aquilo ali não é em vão, a gente começa a tirar lições daquela situação que nós estamos passando. Eu me lembro agora do que eu contei quando eu perdi o meu filho. E após a gente se restabelecer, a gente voltou na médica, fez exames e tudo mais. E o resultado dos exames mostrou que se aquela gestação continuasse, aquela criança ia nascer ou cega, ou surda, ia nascer com algum problema. E ali eu entendi. Naquela hora eu entendi. Porque tudo aquilo aconteceu. A partir daquele momento, eu entendi. Porque Deus fez aquilo. E ali eu sosseguei. Então a gente não entende na hora. Normalmente a gente não entende. A gente vai entender depois
que aquela situação passa, que a poeira baixa, que a adrenalina baixa, que você está mais centrado. Depois é que você vai entender por que aquilo aconteceu. E foi assim comigo naquela situação que eu compartilhei com os irmãos. Então, precisamos confiar em Deus. Precisamos aceitar aquela situação que nós estamos passando quando não podemos mudar. Quando não depende de nós para mudar aquela situação. E fazendo assim, a gente vai sossegar o nosso coração, a gente vai sossegar a nossa mente, a gente vai confiar mais em Deus, a gente vai ser moldado por Ele, porque quando a gente passa pelo sofrimento, Deus quer trabalhar com a vida da gente, Deus quer trabalhar com o nosso espiritual, com a nossa vida, com a nossa família. Ele quer nos moldar. Assim como o texto que diz lá em 1 Pedro, né? Que aquele que passa pelo fogo, ele vai purificar. Vai purificar. E o sofrimento é uma forma de Deus trabalhar com a nossa vida, de Deus falar ao nosso coração. Então, para encerrar, vamos relembrar algumas coisas, né? Primeiro, Deus está no comando de todas as coisas. É Ele que faz o que lhe apraz, apesar de não entendermos na hora. Ele faz o que é melhor para cada um de nós, independente da situação que cada um de nós esteja enfrentando. Mas temos que ter certeza que isso é o melhor para as nossas vidas, porque foi Deus que fez, ou foi Deus que está fazendo, é Deus que está trabalhando em nossa vida. Aceitação. Se você aceitar essa situação, você fica mais tranquilo, porque você está dizendo a Deus: eu confio em Ti, Senhor, então eu aceito. Eu vou tomar o cálice, eu vou tomar cada gota desse cálice, eu vou tomar até o final, independente se está amargoso, se está doce, se está salgado ou se está insalubre. Eu vou tomar, porque é o Senhor que está me dando e eu confio no Senhor. E o Senhor sabe o que é melhor para mim. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos fortaleça nesse tempo de sofrimento, no tempo de dificuldade, que nós possamos sempre lembrar da sua soberania e do seu cuidado, porque Ele cuida de cada um de nós da melhor forma e do melhor jeito. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para a gente encerrar esse momento. Vamos ficar de pé. Vou fazer uma oração e a gente encerra agora de manhã